Ayla estava exausta depois de mais um dia longo de trabalho. Sentada no sofá da sua pequena sala em São Paulo, pegou o celular para responder algumas mensagens. Entre reuniões e e-mails, quase não notava o mundo lá fora. Foi então que uma notificação chamou sua atenção. Uma mensagem de um número desconhecido. Oi, você é Ayla, certo? A princípio, ela pensou em ignorar. Afinal, quem mandava mensagem para alguém sem se apresentar direito? Mas algo no tom daquela frase, tão simples e hesitante, a fez abrir a conversa. Sem perceber, começou a digitar a resposta. Sim, quem é? Do outro lado, Dong-Yeon olhou para a tela com o coração acelerado. Ele não deveria ter enviado aquela mensagem. Um erro de toque fez sua curiosidade chegar até uma brasileira que ele nunca conheceu, mas algo em seu instinto dizia que precisava conversar com ela. Eu me enganei de número, mas já que respondeu, tudo bem se conversarmos um pouco? Ela riu sozinha. Quem faria isso? Conversar com alguém que não conhece por engano? Mas havia algo cativante naquele jeito sincero e tímido de escrever. Sem pensar muito, respondeu. Tudo bem, mas só por curiosidade, quem é você? E assim começou aquela conversa inesperada, atravessando fusos horários e idiomas, com mensagens que traziam risos, confissões e uma estranha sensação de conexão. O que Ayla não sabia era que aquela mensagem errada mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Ayla e Dong-Yeon começaram a trocar mensagens quase todos os dias. O que começou como uma simples conversa por engano, transformou-se em algo que nenhum dos dois sabia explicar. Ela contava sobre os pequenos detalhes de sua rotina no Brasil, o cheiro do café pela manhã, as ruas movimentadas de São Paulo, os livros que lia antes de dormir. Ele respondia com histórias de Seul, as cores vibrantes das estações, o barulho dos metrôs, a delicadeza de suas tradições. Ayla se pegava sorrindo sozinha no meio da rua, lendo suas mensagens. Era estranho como alguém que nunca tinha visto pessoalmente podia fazer seu coração disparar com tanta facilidade. Dong-Yeon, por sua vez, sentia um aperto no peito cada vez que a mensagem dela demorava a chegar. Algo dentro dele dizia que ela não era apenas mais uma pessoa na tela do celular. Ayla era especial. Um dia, ele escreveu algo diferente. Se eu pudesse, iria ao Brasil só para te conhecer. Ayla ficou parada olhando para a mensagem. O que era aquilo? Medo? Surpresa? Curiosidade? Tudo ao mesmo tempo. O coração dela acelerou e ela digitou com cuidado. Isso é sério? Mais do que você imagina, respondeu ele, quase imediatamente. Naquele momento, ambos perceberam que aquela conexão, surgida de um simples erro de mensagem, estava prestes a ultrapassar as fronteiras e transformar-se em algo real. Mas a distância e a diferença de mundos entre eles ainda seriam desafios que precisariam enfrentar. Após semanas de conversas intensas, Ayla e Dong-Hyun decidiram que não podiam mais viver apenas por mensagens. A saudade virtual havia se tornado física, um vazio que só o outro poderia preencher. Com o coração disparado, Ayla aceitou a proposta dele, um encontro em São Paulo. No dia marcado, Ayla chegou ao café escolhido por Dong-Hyun antes mesmo dele aparecer. Cada minuto de espera parecia uma eternidade. Ela se perguntava se a química que sentia online existiria também pessoalmente. E se fosse diferente? E se ele não fosse como nas mensagens? Quando Dong-Hyun entrou, Ayla ficou sem fôlego. Ele estava ali, na sua frente, com aquele sorriso tímido e os olhos que pareciam conhecê-la profundamente, como se já soubessem de cada segredo seu. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. Oi, Ayla, disse ele com um leve sotaque que a encantou imediatamente. Oi, Dong-Hyun, respondeu ela com a voz quase falhando. Sentaram-se e as primeiras palavras saíram trêmulas, mas logo a conversa fluiu naturalmente, como se os meses de mensagens tivessem sido apenas um prelúdio para aquele momento. Risos,
Olhares cúmplices e aquela sensação de familiaridade impossível de explicar preencheram um pequeno café. No entanto, mesmo naquele instante mágico, ambos sabiam que estavam prestes a enfrentar desafios. Diferenças culturais, opiniões divergentes e a distância ainda eram barreiras invisíveis que poderiam questar o que estava começando a nascer entre eles. Mas por enquanto, nada importava além daquele encontro, o início de uma história que prometia ser intensa, apaixonante e cheia de surpresas. Nos dias que se seguiram ao encontro, Ayla e Dong-hyun continuaram a se falar com intensidade, mas a realidade começou a se impor. Pequenas diferenças culturais e expectativas diferentes começaram a surgir, deixando os momentos doces entre eles tingidos de tensão. Dong-hyun, acostumado a uma rotina estruturada e direta, ficava incomodado quando Ayla demorava para responder ou tinha um jeito mais descontraído de lidar com as situações. Ela, por sua vez, não entendia o excesso de cautela dele e sentia-se frustrada com o medo constante de desagradar. Uma tarde, uma mensagem mal interpretada quase desencadeou o primeiro grande desentendimento. "Você parece distante hoje. Está bravo comigo?" perguntou Ayla, tentando não soar acusativa. "Não é isso. Só achei estranho como você reagiu ontem", respondeu ele, seco. Ayla suspirou, sentindo o peso do silêncio que se seguiu. Por horas, tentaram se entender apenas por palavras digitadas, mas perceberam que, às vezes, nada substituía a presença física para esclarecer sentimentos. No entanto, apesar dos primeiros conflitos, algo dentro deles os mantinha ligados, a intensidade da conexão. Cada mal-entendido parecia mais um teste do destino, um obstáculo que, se superado, tornaria o vínculo ainda mais forte. Ambos sabiam que, para que essa história tivesse chance de florescer, precisariam aprender a lidar com diferenças e confiar, sem deixar que o medo ou a distância destruíssem o que começou por um simples erro de mensagem. As semanas se passaram, e a intensidade da relação entre Ayla e Dong-hyun crescia, mas a distância começou a pesar. Ela sentia falta de seu sorriso ao vivo, do toque de suas mãos, do simples gesto de compartilhar um café juntos. Ele, do outro lado do mundo, lutava contra a frustração de não poder estar presente quando ela precisava. Um dia, Ayla recebeu uma notícia inesperada. Precisaria viajar a trabalho por um mês para outra cidade, deixando ainda mais evidente a distância que os separava. Coração apertado, ela enviou uma mensagem hesitante. "Dong-hyun, vou viajar por um mês. Não sei como vamos lidar com isso." Ele demorou alguns minutos para responder, e cada segundo pareceu uma eternidade. Quando finalmente a mensagem chegou, estava carregada de emoção. "Não gosto da ideia, Ayla, mas confio em nós. Vamos superar, prometo." Apesar da promessa, o medo começou a se infiltrar em cada conversa. Pequenos mal-entendidos se tornaram mais frequentes, e a insegurança ameaçava substituir a alegria das mensagens que antes trocavam. Ayla se questionava se a distância poderia enfraquecer aquilo que cresceu tão rápido, enquanto Dong-hyun lutava contra o ciúme e a preocupação, sentimentos que nunca tivera antes. No entanto, mesmo com o coração apertado, ambos sabiam que não poderiam desistir. A conexão que surgiu de um erro de mensagem era única demais para ser ignorada. E no fundo, cada desafio só tornava a história deles mais intensa, mais real e mais emocionante, exatamente como um dorama, onde o amor verdadeiro é testado antes de florescer plenamente. O mês de separação foi longo e doloroso. Cada mensagem trocada parecia insuficiente diante da saudade que crescia a cada dia. Ayla sentia o coração apertado toda vez que olhava para a foto de Dong-hyun, imaginando como seria sentir seu abraço novamente. Ele, do outro lado do mundo, contava os dias para finalmente vê-la, revisitando mentalmente cada detalhe do último encontro. Finalmente, o dia do reencontro chegou. Ayla caminhava pelo aeroporto, o coração batendo acelerado, os olhos atentos a cada rosto que passava. E então, entre a multidão, ela ouviu Dong-hyun, com um sorriso tímido e olhos brilhando de emoção, como se pudesse derreter qualquer medo ou insegurança que ainda restasse.
Sem hesitar, correram um ao encontro do outro, e naquele abraço todas as palavras se tornaram desnecessárias. O tempo parecia parar. Lágrimas escorreram pelos rostos de ambos, misturadas à alegria de finalmente estarem juntos. "Eu senti tanto a sua falta", sussurrou Ayla, apertando-o ainda mais. "Eu também, mais que você imagina", respondeu ele com a voz carregada de emoção. Naquele momento, todas as dificuldades, os desencontros e os medos pareciam insignificantes diante do que sentiam. A conexão que começou por um simples erro de mensagem se transformou em algo real, profundo e inquebrável. E pela primeira vez, Ayla e Dong-hyun perceberam que não importa a distância ou os obstáculos, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Após o reencontro, Ayla e Dong-hyun sentiram que nada mais poderia separá-los. Passaram os dias explorando São Paulo juntos, entre risos, passeios pelo parque e cafés tranquilos, descobrindo novos detalhes um do outro a cada momento. Cada gesto, cada olhar parecia confirmar que aquele amor, iniciado por acaso, era verdadeiro e destinado. Dong-hyun começou a aprender pequenas palavras em português e Ayla se aventurava no coreano, rindo das dificuldades e celebrando cada pequena conquista. A barreira da língua, que antes poderia afastá-los, agora se transformava em motivo de cumplicidade e brincadeiras carinhosas. Uma noite, enquanto caminhavam sobre a luz das árvores iluminadas, Dong-hyun parou e segurou as mãos de Ayla. Com o coração batendo forte, disse: "Ayla, você mudou minha vida. Cada mensagem, cada conversa, cada riso, me fez perceber que quero estar ao seu lado, sempre." Ela sorriu, com os olhos brilhando. "Eu também, Dong-hyun. Mesmo começando por um erro, nosso amor é real e quero que continue assim, para sempre." Naquele momento, ambos entenderam que a vida é cheia de surpresas e que às vezes os encontros mais inesperados podem trazer os maiores sentimentos. Um simples erro de mensagem se transformou no começo de um amor que atravessou distâncias, diferenças e desafios, mostrando que, quando o destino quer, nada é impossível. E assim, Ayla e Dong-hyun começaram um novo capítulo juntos. Um capítulo cheio de sonhos, cumplicidade e, acima de tudo, amor verdadeiro.